Milhões de pessoas leram este livro. Poucas aplicaram. Quase ninguém entendeu. Por que tantos falham mesmo com o manual do sucesso nas mãos? Por que homens e mulheres comuns permanecem presos na mediocridade quando possuem acesso aos mesmos segredos que criaram os maiores impérios da história? A resposta não está no que você não sabe. Está no que você pensa que sabe, mas nunca compreendeu verdadeiramente. Este vídeo vai revelar o verdadeiro sentido de Pense e Enriqueça, com uma profundidade jamais vista. Não é sobre dinheiro, é sobre quem você precisa se tornar para que a riqueza o encontre. Não é sobre fórmulas mágicas, é sobre despertar uma força que já existe dentro de você, mas que permanece adormecida. Durante os próximos minutos, você vai descobrir por que o livro mais vendido sobre prosperidade continua sendo o mais mal compreendido. Vai entender por que pessoas inteligentes leem Napoleon Hill e continuam pobres. Vai aprender a diferença entre conhecer os princípios e vivê-los. Vai descobrir que existe uma química mental específica que transforma pensamentos em realidade material. Se inscreva agora no canal e fique comigo até o fim, porque nas próximas páginas você vai descobrir como usar sua mente para sair da escassez, alcançar a liberdade e se tornar aquilo que a riqueza procura. Prepare-se para uma jornada que vai além do que seus olhos podem ver. Uma viagem ao território invisível onde nascem as fortunas. O ano era 1908. Um jovem jornalista de apenas 25 anos recebeu o convite mais importante de sua vida. Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo na época, estava em seu escritório de madeira escura, com a fumaça do charuto criando sombras misteriosas nas paredes revestidas de livros. Carnegie fitou os olhos do rapaz e fez uma pergunta que mudaria o destino de milhões. Você dedicaria 20 anos da sua vida para descobrir a fórmula exata do sucesso? O jovem Napoleon Hill tinha 29 segundos para responder. Carnegie cronometrava em silêncio, testando se aquele garoto possuía a primeira qualidade dos ricos: decisão instantânea. Hill olhou nos olhos do homem mais poderoso da América e disse uma palavra que ecoaria através dos séculos: sim. Não sabia que acabara de aceitar a maior missão investigativa da história humana. Carnegie não queria criar outro livro de autoajuda. O mundo já estava cheio de teorias vazias sobre sucesso. Ele queria algo diferente, algo revolucionário. Queria revelar o código invisível que conecta todos os homens verdadeiramente prósperos. Queria mapear a anatomia mental da riqueza. Carnegie havia observado por décadas que existe um padrão oculto nos ricos. Não importava a origem, educação ou área de atuação. Todos possuíam algo em comum, algo que não aparecia nos jornais nem nos balanços financeiros. Uma estrutura mental idêntica, um sistema operacional da mente que transformava ideias em ouro. Durante mais de 2 décadas, Hill entrevistou 500 dos homens mais influentes e ricos de sua época. Henry Ford, que revolucionou a indústria automobilística. Thomas Edison, que iluminou o mundo. Theodore Roosevelt, que comandou uma nação. John D. Rockefeller, que dominou o petróleo. Alexander Graham Bell, que conectou o planeta através da voz. Cada conversa revelava peças de um quebra-cabeças misterioso. Cada entrevista desvendava fragmentos de uma verdade maior. Hill descobriu que existe um campo invisível onde operam as mentes ricas. Um território mental onde as leis da escassez não se aplicam. Uma dimensão da consciência onde a abundância é o estado natural. Este livro não é um manual financeiro. É um mapa para acessar essa dimensão oculta da mente humana. Uma dimensão onde você não persegue a riqueza. Você se torna a própria fonte dela. Hill passou 25 anos de sua vida nesta investigação. Perdeu fortunas, enfrentou críticas, quase desistiu várias vezes. Mas sabia que carregava um segredo que poderia transformar a humanidade. Quando finalmente publicou Pense e Enriqueça, ele não escreveu apenas um livro. Ele codificou a fórmula mental da prosperidade. Tudo começa com uma faísca, uma chama interna que queima com intensidade incomum. Hill chamou isso de desejo ardente, mas a maioria das pessoas não compreende a diferença entre um simples querer e um desejo que consome cada célula do seu ser.
A diferença entre sonhar acordado e criar uma obsessão construtiva. Edwin Barnes tinha 17 anos quando decidiu trabalhar com Thomas Edison. Era um garoto comum do meio-oeste americano, sem dinheiro, sem conexões, sem educação especial. Mas possuía algo raro, um desejo que queimava como fogo sagrado. Não tinha dinheiro para a passagem de trem até Nova Jersey. Pegou um vagão de carga, viajou como mendigo, chegou ao laboratório de Edison sujo, com roupas rasgadas, sem um centavo no bolso. Edison o viu caminhando em direção ao seu escritório e pensou: este garoto parece um vagabundo, mas há algo diferente em seus olhos, uma determinação que corta como lâmina. Barnes não pediu emprego, não suplicou por uma oportunidade. Ele fez uma declaração que soou como profecia. Vim aqui para me tornar seu parceiro de negócios. Edison quase riu. Quase. Algo na intensidade daquele olhar o fez parar. Era como se Barnes não estivesse fazendo um pedido, mas comunicando um fato inevitável. Edison contratou Barnes como faxineiro. Por 5 anos, Barnes limpou pisos, organizou ferramentas, trabalhou 16 horas por dia ganhando salário mínimo. Outros funcionários zombavam dele. Olhem o futuro sócio do Edison, diziam entre risos. Ainda está limpando banheiros. Barnes não ouvia. Sua mente estava focada em apenas uma coisa: encontrar uma oportunidade de provar seu valor. Sua obsessão era construtiva, não destrutiva. Ele estudava cada movimento de Edison. Observava como o inventor pensava, decidia, criava. Absorvia conhecimento como esponja absorve água. Um dia, Edison inventou uma máquina de ditar. Era revolucionária, mas seus vendedores experientes disseram que ninguém compraria aquilo. É complicada demais, reclamavam. O público não vai entender. Edison estava quase desistindo do projeto quando Barnes se aproximou com os olhos brilhando de emoção. Eu vendo essa máquina. Edison olhou para aquele jovem que havia passado 5 anos limpando seu laboratório e viu algo que não havia percebido antes. Barnes não estava pedindo uma chance. Estava reivindicando seu destino. Edison deu a oportunidade. Barnes não apenas vendeu, criou uma rede de distribuição nacional. Desenvolveu estratégias de marketing que ninguém havia pensado. Tornou-se milionário em 2 anos. Tornou-se sócio de Edison exatamente como havia profetizado naquele primeiro dia. A diferença entre Barnes e milhões de pessoas que desistem não estava no talento. Estava na intensidade do desejo. Querer é mental, é superficial, é frágil. Desejar com ardor é emocional, é profundo, é indestrutível. O desejo ardente é quando sua mente, suas emoções e seu corpo vibram na mesma frequência de realização. Para criar um desejo ardente, você precisa seguir um ritual específico. Primeiro, defina exatamente o que você quer. Não seja vago. Seja específico como um arquiteto desenhando uma planta. Se você quer dinheiro, determine a quantia exata. Se você quer um negócio, visualize cada detalhe. Segundo, escreva esse desejo em papel e leia todos os dias com emoção intensa. Sinta cada palavra ressoar em seu peito. Terceiro, visualize-se já possuindo aquilo que deseja. Veja-se vivendo a vida que quer viver. Sinta as emoções como se já fosse real hoje. Quarto, haja como se seu desejo já fosse realidade. Comece a pensar, falar e se comportar como a pessoa que já conquistou aquilo que busca. Seu subconsciente não distingue realidade de imaginação vívida. Quando você programa sua mente com imagens emocionalmente carregadas, ela se reorganiza para atrair oportunidades. Você não busca o sucesso busca você. Mas cuidado, desejo sem ação é fantasia. Desejo sem persistência é capricho. Desejo verdadeiro é uma força magnética que atrai tudo o que é necessário para sua realização. A fé não é religião. É código subconsciente. É química mental. É a certeza emocional absoluta de que aquilo que você deseja já é seu por direito divino. A fé é o estado mental que pode ser induzido pela repetição de instruções ao subconsciente, disse Hill. Mas como se planta uma crença tão profunda
que ela se torna inquestionável mesmo diante da adversidade. Imagine sua mente subconsciente como um jardim fértil que nunca dorme. Tudo o que você planta nele cresce. Pensamentos de abundância geram mais abundância. Pensamentos de escassez multiplicam a escassez. A maioria das pessoas planta sementes de dúvida todos os dias e depois se pergunta por que colhe frustração. Não funciona assim. O subconsciente é neutro. Ele aceita qualquer semente que você plantar com emoção intensa. Henry Ford decidiu criar um motor de 8 cilindros em uma peça única. Era 1906. Seus melhores engenheiros, homens com décadas de experiência, disseram categoricamente que era impossível. Ford respondeu com a tranquilidade de quem conhece leis superiores. Façam assim mesmo. Durante um ano inteiro, eles tentaram provar que Ford estava errado. Apresentaram cálculos, mostraram limitações técnicas, explicaram por que a física não permitia. Mas Ford repetia diariamente como um mantra: eu sei que é possível, encontrem uma maneira. Sua fé inabalável começou a contaminar toda a equipe. No final do segundo ano, descobriram como fazer. O impossível se tornou realidade, porque uma mente se recusou a aceitar a impossibilidade. Ford não tinha conhecimento técnico superior, tinha fé superior. Para programar fé no seu subconsciente, você precisa usar a autossugestão de forma científica. Crie afirmações poderosas e repita-as com emoção intensa todos os dias. Eu sou próspero, eu mereço abundância, eu tenho todas as habilidades necessárias para alcançar meus objetivos. O universo conspira a meu favor. Mas não basta repetir palavras. Você precisa sentir cada afirmação vibrar em seu corpo. Diga isso diante do espelho, olhando fixamente em seus próprios olhos. Veja a pessoa próspera que você está se tornando. Sinta a emoção da vitória antes da vitória chegar. Repita, até que sua mente aceite como verdade absoluta. Mas atenção, o subconsciente também aceita pensamentos negativos com a mesma facilidade. Se você se programa para a escassez, receberá escassez com precisão matemática. Se você se programa para a abundância será inevitável. A fé é uma força magnética invisível. Ela atrai circunstâncias, pessoas e oportunidades que confirmam aquilo em que você acredita. Você não precisa entender como funciona. Precisa apenas usar. Como a eletricidade. Você não entende completamente como a eletricidade funciona, mas usa para iluminar sua casa. A fé funciona segundo leis mentais tão precisas quanto as leis da física. Quando você planta fé com emoção, colhe realidade com certeza. Francis Bacon disse há 400 anos: conhecimento é poder. Napoleon Hill descobriu que Bacon estava parcialmente errado. Conhecimento por si só não é poder. É apenas conhecimento. Poder é conhecimento organizado e aplicado a um propósito definido. A diferença entre quem sabe e quem enriquece está na aplicação inteligente. Existem 2 tipos de conhecimento: geral e específico. Conhecimento geral é vasto, impressionante, mas inútil para enriquecer. É saber um pouco sobre tudo. Conhecimento específico é focado, direcionado e transformador. É saber tudo sobre aquilo que importa para seu objetivo. Henry Ford tinha apenas educação primária. Aos 40 anos, um grupo de advogados tentou humilhá-lo publicamente, chamando-o de ignorante durante um processo judicial. Ford os ouviu com paciência e então respondeu com uma lição que deveria ser ensinada em todas as escolas. Não preciso carregar informações inúteis na minha cabeça. Tenho fileiras de botões em minha mesa. Pressiono o botão certo e chamo alguém que sabe exatamente o que eu preciso saber para responder qualquer pergunta. Ford havia descoberto o segredo da multiplicação do conhecimento. Em vez de tentar saber tudo, ele organizou o conhecimento através de outras mentes. Criou uma equipe de especialistas que sabiam mais do que ele em suas áreas específicas. Engenheiros que entendiam de motores, contadores que dominavam finanças, marqueteiros que conheciam o público. O resultado? Revolucionou a indústria automobilística mundial e se tornou um dos homens mais ricos da história.
O conhecimento específico que você precisa para enriquecer está relacionado ao seu objetivo principal. Se você quer construir um negócio digital, precisa saber sobre marketing online, não sobre história medieval. Se você quer investir em ações, precisa entender o mercado financeiro, não arqueologia. Identifique exatamente o que você precisa aprender. Encontre as melhores fontes de informação. Estude com propósito claro, não por curiosidade vaga. Aplique imediatamente o que aprender. Conhecimento sem aplicação é entretenimento intelectual. Conhecimento aplicado é transformação real. A pessoa mais rica não é aquela que sabe mais, é aquela que usa melhor o que sabe. Organize seu conhecimento como um general organiza suas tropas. Cada informação deve ter um propósito estratégico. Cada habilidade deve servir ao seu objetivo principal. Quando você transforma conhecimento em ação direcionada, você se torna uma força imparável no mercado. Lembre-se, especialização é o caminho mais rápido para a prosperidade. Seja excepcionalmente bom em algo específico, não mediocremente bom em tudo. Albert Einstein, o homem que desvendou os segredos do universo, disse que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Napoleon Hill descobriu que a imaginação é o berço de todas as fortunas. Toda a riqueza que existe hoje começou como uma imagem mental na mente de alguém. O Empire State Building existiu primeiro na imaginação de seus criadores. A Coca-Cola foi imaginada antes de ser formulada. A Microsoft nasceu na mente de Bill Gates antes de existir nos computadores. Todo império começou com um sonho vívido. Existem dois tipos de imaginação: sintética e criativa. A imaginação sintética combina ideias, conceitos e planos existentes de maneiras novas. É reorganização inteligente. A imaginação criativa funciona através da sexta sensação e cria algo completamente novo a partir do nada. É inovação pura. Ray Kroc trabalhava vendendo máquinas de milkshake quando visitou uma pequena lanchonete dos irmãos McDonald na Califórnia em 1954. Os irmãos tinham criado um sistema rápido e eficiente para servir hambúrgueres, mas pensavam pequeno. Viam apenas uma lanchonete local. Kroc olhou para aquele conceito e sua imaginação sintética voou. Ele visualizou aquele sistema multiplicado milhares de vezes pelo mundo inteiro. Imaginou uma marca global. Viu padronização, qualidade uniforme, expansão sistemática. Sua imaginação transformou uma pequena lanchonete no maior império de fast food da história. Mais de 40 mil restaurantes em mais de 100 países. Walt Disney foi demitido de um jornal porque o editor disse que ele não tinha imaginação suficiente e não tinha boas ideias originais. Anos depois, sua imaginação criativa inventou um universo inteiro povoado por personagens que nunca existiram na realidade, mas que se tornaram mais famosos que a maioria das pessoas reais. Mickey Mouse é mais reconhecido mundialmente que muitos presidentes. Para desenvolver sua imaginação, você precisa exercitá-la diariamente como um atleta exercita músculos. Pratique a visualização detalhada. Feche os olhos e construa imagens mentais vívidas do que você quer criar. Veja cores, texturas, formas. Ouça sons. Sinta sensações físicas. Cheire aromas. Quanto mais detalhada sua visualização, mais real ela se torna para seu subconsciente. Mantenha um caderno de ideias sempre próximo. Anote toda a inspiração que surgir. A mente criativa funciona em horários imprevisíveis. Uma ideia pode valer milhões, mas só se você a capturar no momento em que surge. Faça perguntas estimulantes regularmente. E se eu fizesse diferente? Como posso melhorar isso? Que solução ninguém pensou ainda? Que problema as pessoas têm que ainda não foi resolvido? A imaginação é um músculo mental. Quanto mais você usa, mais forte ela fica. Pessoas ricas imaginam soluções onde outros veem problemas impossíveis. Elas visualizam possibilidades onde outros enxergam apenas obstáculos intransponíveis. Sua imaginação é sua ferramenta mais poderosa para criar riqueza. Use-a todos os dias. Alimente-a com imagens de sucesso. Exercite-a com desafios criativos. E lembre-se,
Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, pode realizar. Existe um cemitério invisível, onde jazem milhões de sonhos mortos prematuramente. Eles não morreram por falta de capacidade, não morreram por falta de oportunidade, morreram por falta de decisão seguida de persistência inquebrantável. A indecisão é o assassino silencioso dos grandes projetos. Hill descobriu através de suas pesquisas que todas as pessoas verdadeiramente bem-sucedidas têm a capacidade de tomar decisões rapidamente e mudá-las lentamente se necessário. As pessoas que fracassam tomam decisões lentamente e as mudam constantemente. John D. Rockefeller, o homem mais rico da história americana, tomava decisões importantes em minutos, reunia as informações essenciais, analisava rapidamente e decidia. Depois, persistia nelas com determinação inabalável. Seus concorrentes passavam meses em reuniões, discutindo o que Rockefeller já havia implementado, e estava lucrando. Mas a decisão é apenas o primeiro passo na jornada para o sucesso. A persistência é a ponte entre decidir e conquistar. É a qualidade que separa os vencedores dos desistentes. A maioria das pessoas desiste quando está a poucos metros do ouro. Literalmente. R.U. Darby estava cavando em busca de ouro no Colorado durante a Corrida do Ouro de 1849. Depois de semanas de trabalho árduo, encontrou minério promissor. Investiu todas suas economias em equipamentos especializados. Cavou mais fundo com renovada esperança. De repente, o veio de ouro desapareceu misteriosamente. Desanimado e financeiramente quebrado, vendeu seus equipamentos para um ferro velho por algumas centenas de dólares. O comprador, mais sábio, consultou um engenheiro de Minas antes de prosseguir. O especialista examinou a situação e descobriu que Darby havia parado de cavar a apenas 1 metro da maior jazida de ouro da região. O comprador extraiu milhões de dólares do exato local onde Darby desistiu. A diferença entre riqueza e pobreza muitas vezes é literalmente 1 metro de persistência. Thomas Edison fracassou 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Quando um repórter perguntou como ele se sentia sobre seus fracassos, Edison respondeu com a sabedoria de quem compreende as leis do sucesso. Não fracassei 10.000 vezes. Descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Cada tentativa me aproximou da solução correta. A persistência de Edison não era teimosia cega, era fé científica aplicada. Ele sabia que cada tentativa o aproximava inevitavelmente da resposta que procurava. Acreditava nas leis naturais do progresso. A persistência é a maior prova de fé que você pode dar ao universo. Quando você persiste contra todas as evidências em contrário, quando continua avançando mesmo quando tudo parece impossível, você demonstra que sua crença é inabalável. O sucesso sempre testa sua convicção antes de se revelar completamente. É como se o universo perguntasse: você realmente quer isso? Prove-me através de ações consistentes. A persistência é sua resposta mais eloquente. Desenvolva o hábito mental de nunca desistir no primeiro obstáculo. Use cada derrota como trampolim para uma nova tentativa mais inteligente. Aprenda com cada erro. Ajuste sua estratégia, mas nunca abandone seu objetivo. Lembre-se sempre, o sucesso está mais perto do que parece. Muitas vezes, ele está escondido logo depois da próxima tentativa corajosa. Nenhum homem enriquece sozinho. Esta é uma lei fundamental da prosperidade que muitos ignoram. Por trás de toda grande fortuna, existe uma aliança estratégica de mentes trabalhando em perfeita harmonia. Hill chamou isso de mente mestra. A coordenação de conhecimento e esforço entre 2 ou mais pessoas trabalhando em espírito de harmonia para um propósito definido. A mente mestra não é apenas trabalho em equipe, é algo muito mais poderoso e misterioso. Andrew Carnegie tinha mais de 50 homens em seu grupo de mente mestra. Cada um era especialista absoluto em sua área específica. Juntos, eles criaram o maior império do aço da história, dominando completamente a indústria americana. Henry Ford se cercou de mentes brilhantes em engenharia, marketing, produção e finanças. Sozinho,
Ele era um mecânico talentoso com uma visão. Com sua mente mestra, tornou-se um dos homens mais ricos e influentes do mundo. O poder da mente mestra funciona em dois níveis distintos, econômico e psíquico. No nível econômico, você multiplica exponencialmente suas capacidades através do conhecimento especializado e esforço coordenado de outras pessoas. No nível psíquico, algo quase mágico acontece, quando duas ou mais mentes se harmonizam completamente em um propósito comum. Elas criam uma terceira mente invisível, mais poderosa que a soma aritmética das duas. É como se houvesse um campo de energia mental, onde ideias fluem livremente entre os participantes, onde insights surgem espontaneamente, onde soluções aparecem de lugar nenhum. Steve Jobs e Steve Wozniak formaram uma mente mestra que revolucionou para sempre a computação pessoal. Jobs tinha visão comercial aguçada e gênios para design. Wozniak possuía genialidade técnica incomparável. Separados, eram indivíduos talentosos. Juntos, criaram a Apple e mudaram o mundo. Para formar sua própria mente mestra, escolha cuidadosamente pessoas que complementem suas habilidades. Busque aqueles que são demonstravelmente melhores que você em áreas específicas essenciais ao seu objetivo. Não tenha medo de se cercar de pessoas mais inteligentes. Líderes inteligentes fazem isso sistematicamente. Ofereça valor genuíno em troca da participação. Ninguém se junta a uma mente mestra por caridade ou amizade. Cada membro deve ganhar algo valioso: dinheiro, experiência, reconhecimento, oportunidade de crescimento ou participação nos resultados. Mantenha reuniões regulares com propósitos claros e definidos. A harmonia é absolutamente essencial. Um único membro negativo, cínico ou desalinhado pode destruir toda a energia positiva do grupo. A mente mestra não é sobre usar pessoas para seus próprios fins. É sobre criar um organismo mental coletivo onde todos crescem e prosperam juntos. Quando você se associa consistentemente com mentes prósperas e ambiciosas, sua própria mente automaticamente se eleva para uma frequência superior. Você começa a pensar como eles pensam, a ver oportunidades como eles veem, a prosperar como eles prosperam. Sua mente mestra é sua maior vantagem competitiva no mundo dos negócios e da realização pessoal. Este é o capítulo mais controverso e mal compreendido de todo o livro. Hill falava sobre transmutação da energia sexual, mas não se referia exclusivamente ao sexo físico. Ele havia descoberto que existe uma força criativa tremendamente poderosa dentro de cada ser humano, uma energia primordial que pode ser conscientemente redirecionada para qualquer propósito construtivo. Os grandes líderes, artistas e construtores de impérios da história possuíam essa energia em abundância extraordinária. Mas aqui está o segredo. Eles não a desperdiçavam. Canalizavam-na estrategicamente para criar, construir, influenciar e realizar. Napoleão Bonaparte irradiava um magnetismo pessoal tão intenso que sua simples presença era capaz de energizar exércitos inteiros de soldados desmoralizados. Essa força magnética não vinha apenas de seu intelecto militar. Vinha de uma energia sexual primordial que havia sido conscientemente transmutada em poder de liderança e influência. Theodore Roosevelt possuía uma vitalidade contagiante que fazia as pessoas se sentirem mais vivas apenas por estar próximas a ele. Sua energia sexual havia sido transmutada em energia de realização política e social. A energia criativa é exatamente como a eletricidade. Pode iluminar uma cidade inteira ou provocar um incêndio devastador. Pode construir ou destruir. Pode elevar ou rebaixar. A diferença crucial está inteiramente no direcionamento consciente. Quando você aprende a canalizar essa força poderosa para seus objetivos construtivos, você se torna magneticamente atrativo, não apenas para o sexo oposto, mas para oportunidades de negócios, pessoas influentes, recursos financeiros e circunstâncias favoráveis. Essa energia desperta carisma natural, poder de persuasão e criatividade explosiva.
Grandes artistas, inventores e líderes empresariais geralmente possuem essa força em voltagem elevada. Mozart compunha suas sinfonias imortais com paixão sexual conscientemente transformada em genialidade musical. Edison inventava incessantemente com energia criativa que poderia ter sido dissipada em prazeres momentâneos, mas foi sistematicamente concentrada em inovação duradoura. Para transmutar sua energia, você precisa primeiro reconhecer sua existência e poder. Sinta-a pulsando em seu corpo. É vida pura em estado bruto. É força criativa em sua forma mais potente. Depois direcione-a conscientemente e deliberadamente para seus projetos mais importantes. Quando sentir impulsos dispersivos, canalize-os imediatamente para criar algo de valor duradouro. Escreva, invente, construa, lidere, influencie. A transmutação não é repressão puritana, é redirecionamento inteligente de energia. Você não mata a energia vital, você a eleva para propósitos superiores. Transforma instinto animal em inspiração divina. Converte desejo físico em realização material. Esta é uma das forças mais poderosas disponíveis ao ser humano consciente. Use-a com sabedoria e propósito definido. Seu subconsciente é muito mais do que você imagina. É uma estação transmissora e receptora de vibrações mentais, operando 24 horas por dia, todos os dias de sua vida. Nunca dorme, nunca descansa. Está constantemente processando impressões, organizando pensamentos, criando conexões invisíveis e trabalhando para materializar aquilo que você programa nele com emoção intensa. É o elo misterioso entre sua mente consciente limitada e a inteligência infinita e ilimitada. Hill descobriu através de anos de experimentação que quando você programa seu subconsciente com objetivos claros e emocionalmente carregados, ele trabalha continuamente e incansavelmente para materializar esses objetivos na realidade física. Mesmo enquanto você dorme, ele está criando oportunidades, atraindo pessoas certas e organizando circunstâncias favoráveis. Thomas Edison tinha o hábito deliberado de adormecer todas as noites, pensando intensamente em problemas técnicos específicos que precisava resolver. Frequentemente despertava de manhã com soluções completas e funcionais. Seu subconsciente processava informações complexas durante o sono e entregava respostas prontas para usar. Para programar efetivamente seu subconsciente, use a repetição emocional sistemática. Antes de dormir, quando sua mente está mais receptiva, concentre-se intensamente em seus objetivos principais. Visualize-os como já completamente realizados. Sinta profundamente as emoções de sucesso, gratidão e realização. Seu subconsciente aceita essas impressões vívidas como instruções operacionais e trabalha automaticamente para torná-las realidade física. O sexto sentido é a intuição altamente desenvolvida através da prática disciplinada dos outros princípios fundamentais. Quando você aplica consistentemente desejo ardente, fé inabalável, conhecimento organizado, imaginação criativa, decisão rápida, persistência inquebrantável e coordenação através de mente mestra, você desenvolve gradualmente uma percepção extraordinariamente aguçada. Começa a sentir oportunidades valiosas antes que elas se manifestem fisicamente no mundo material. Hill desenvolveu seu próprio sexto sentido através de sessões regulares de meditação silenciosa. Criou um conselho consultivo imaginário, composto por 9 homens históricos que admirava profundamente: Abraham Lincoln, Napoleon Bonaparte, Thomas Edison, Andrew Carnegie, Theodore Roosevelt e outros grandes líderes. Mentalmente, consultava-os sobre decisões importantes e desafios complexos. Inicialmente, admitia que era apenas imaginação criativa, mas com o tempo e prática consistente, essas sessões se tornaram extraordinariamente reais e úteis. Cada personalidade respondia de acordo com suas características históricas conhecidas, oferecendo perspectivas únicas e valiosas. Hill recebia insights profundos
que transformavam problemas aparentemente impossíveis em soluções elegantes e práticas. Você pode desenvolver seu próprio sexto sentido através da meditação diária disciplinada. Reserve pelo menos 15 minutos todos os dias em silêncio absoluto. Não pense deliberadamente em nada específico. Apenas observe calmamente seus pensamentos como se fosse um espectador neutro. Com o tempo e prática, você perceberá uma voz interior sutil que oferece orientação sábia e confiável. Esta voz é sua conexão direta com a inteligência infinita. É o canal místico através do qual fluem ideias revolucionárias, inspirações geniais e advertências protetoras. A mente humana é como um aparelho de rádio sofisticado. Pode sintonizar diferentes estações de pensamento, dependendo de sua frequência vibratória. Quando você eleva conscientemente sua frequência mental através da aplicação disciplinada dos princípios do sucesso, você automaticamente acessa estações mentais mais elevadas. Recebe informações de uma inteligência superior operando além das limitações da mente individual. Você chegou ao final de uma jornada extraordinária de descoberta e transformação. Conheceu intimamente os 13 princípios fundamentais que criaram os maiores impérios e fortunas da história humana. Desejo ardente que queima como fogo sagrado, fé inabalável que move montanhas, autossugestão que programa a mente para o sucesso, conhecimento especializado aplicado com precisão, imaginação que visualiza possibilidades infinitas, planejamento organizado que transforma sonhos em estratégias, decisão rápida seguida de ação consistente, persistência que supera todos os obstáculos, mente mestra que multiplica capacidades, transmutação da energia sexual em força criativa, programação do subconsciente para trabalhar automaticamente, desenvolvimento do sexto sentido para percepção superior, conexão com a inteligência infinita para orientação divina. Mas princípios sem aplicação prática e consistente são apenas conceitos intelectuais bonitos guardados em estantes empoeiradas. O verdadeiro poder transformador está em converter conhecimento em ação disciplinada, em usar essas ferramentas mentais precisas para reconstruir completamente sua realidade atual. A história real que quero compartilhar agora aconteceu durante os dias mais sombrios da Grande Depressão Americana. Um homem de meia-idade perdeu absolutamente tudo que havia construído em 20 anos de trabalho. Casa hipotecada e perdida. Negócio falido e fechado. Família destruída pela pressão financeira. Estava literalmente vivendo nas ruas geladas de Chicago, dormindo em abrigos públicos, sem esperança nem perspectiva. Uma noite, caminhando sem destino pelas ruas desertas, encontrou um exemplar rasgado e sujo de Pense e Enriqueça, jogado no lixo ao lado de uma lixeira transbordante. Levou o livro para um banco de praça e leu durante a noite inteira, iluminado apenas pela luz fraca de um poste de rua. Não tinha absolutamente nada a perder. Sua vida havia chegado ao fundo do poço. Decidiu aplicar cada princípio descrito no livro como se sua própria vida dependesse disso, porque realmente dependia. Definiu um desejo ardente, específico e mensurável: reconstruir completamente sua vida e alcançar independência financeira em exatamente 12 meses. Programou sua mente com fé inabalável através de afirmações diárias repetidas com emoção intensa. Usou sua imaginação para visualizar detalhadamente um futuro próspero e abundante. Aplicou conhecimento específico sobre técnicas de vendas que havia aprendido anos antes. Tomou decisões rápidas e corajosas, mesmo com recursos limitados. Persistiu obstinadamente contra todas as evidências aparentemente contrárias. Formou uma pequena mente mestra com outros homens igualmente determinados que conheceu nos abrigos. Direcionou conscientemente sua energia criativa para construir e criar valor, nunca para destruir ou reclamar. 5 anos depois dessa decisão transformadora, ele era proprietário próspero de uma rede de lojas especializadas em 3 estados diferentes. 10 anos depois, estava listado entre os homens mais ricos e respeitados de Chicago.
20 anos depois, era filantropo conhecido nacionalmente, ajudando milhares de outras pessoas a reconstruir suas vidas. A transformação radical não aconteceu por mágica sobrenatural nem por sorte extraordinária. Aconteceu porque ele se tornou conscientemente uma pessoa completamente diferente. Deixou de ser alguém que as circunstâncias externas controlavam como marionete. Tornou-se alguém que controlava deliberadamente as circunstâncias através de princípios mentais superiores. Esta é a verdade fundamental que Napoleon Hill descobriu depois de 25 anos de pesquisa meticulosa. Você não vai simplesmente se tornar rico acumulando dinheiro. Vai se tornar a própria fonte inesgotável da riqueza. Não vai apenas atrair sucesso temporário, vai se tornar sucesso permanente encarnado. Não vai conseguir oportunidades por acaso. Vai se tornar oportunidade personificada para outros. A riqueza verdadeira e duradoura não é algo externo que você adquire temporariamente. É algo interno e permanente que você desenvolve sistematicamente. É uma qualidade superior de consciência, um estado mental elevado, uma forma evoluída de ser e existir. Quando você incorpora completamente os princípios fundamentais de Hill em sua personalidade, você não precisa mais perseguir desesperadamente a prosperidade. A prosperidade o encontra naturalmente como um ímã atrai metal. Você não força resultados com esforço desesperado. Você se torna magneticamente o tipo de pessoa para quem resultados extraordinários são absolutamente inevitáveis. Milhões de pessoas leram este livro ao longo das décadas. Poucos aplicaram consistentemente os princípios. Quase ninguém entendeu a profundidade real da transformação necessária. Agora, você entende completamente. Você possui a chave mestra. Você conhece os segredos. A pergunta crucial que determina seu futuro é: o que exatamente você fará com esse conhecimento transformador? Tudo o que você genuinamente busca na vida está condensado em uma única ideia poderosa. E essa ideia está pacientemente esperando por você neste exato momento. Esperando o momento decisivo em que você parará completamente de duvidar e começará definitivamente a acreditar. Esperando o instante transformador em que você deixará para sempre de sonhar passivamente e começará corajosamente a decidir ativamente. Esperando o dia glorioso em que você finalmente transformará pensamento em ação consistente e disciplinada. Os princípios que você conheceu profundamente hoje não são teoria acadêmica abstrata. São tecnologia mental testada cientificamente e aprovada empiricamente pelos maiores criadores de riqueza da história humana. São ferramentas mentais precisas e poderosas para esculpir deliberadamente uma vida extraordinária e abundante. Mas ferramentas, por mais perfeitas que sejam, não trabalham sozinhas automaticamente. Precisam de mãos habilidosas e determinadas para operá-las efetivamente. Precisam de uma mente absolutamente determinada para direcioná-las estrategicamente. Precisam de um coração ardente e apaixonado para energizá-las consistentemente. Você possui naturalmente tudo isso dentro de si. Sempre possuiu desde o nascimento. O que faltava era apenas o mapa detalhado para acessar e usar esses poderes internos. Agora você tem o mapa completo. A jornada de transformação está apenas começando. Seu futuro próspero e abundante está literalmente a uma única decisão corajosa de distância. Tome essa decisão transformadora agora mesmo. Se esse vídeo despertou algo poderoso dentro de você, se sentiu uma faísca de reconhecimento da verdade, inscreva-se agora no canal e ative o sino de notificações. Compartilhe essa mensagem transformadora com alguém especial que precisa desesperadamente ouvir essas palavras de esperança e poder. Comente abaixo qual princípio mais impactou sua alma e como você planeja aplicá-lo imediatamente em sua vida. E prepare-se mentalmente para o próximo episódio revolucionário, porque a mente que verdadeiramente enriquece nunca mais volta a ser a mesma mente limitada de antes. A jornada para a abundância e liberdade está apenas começando para você. Seu destino próspero está chamando. Responda com ação.